Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Radhe, 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 Damodararati Vardhanaveshi, Hari Diskuta Vrinda Vipineshi, Prishabhanu Dadi Nava Shashileki, Lalita Shaki Gunaramita Vishaki, Karunam Kuru, Radhe, 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 Jaya Jaya Madhava Daite, Karuna Kuru Mai, Radhe, 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 Jaya Madhava Daite, Rishabhanu Devi Nava Shashileki, Lalita Shaki Gunaramita Vishaki, Radhe, 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 Jaya Jaya Madhava Daite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite, Radhe, 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 Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Haribol, 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 todas as glórias, devotos reunidos. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que se expande e entra em nosso coração como uma super-alma para dirigir, né, as nossas experiências aqui nesse mundo material, para que despertemos o amor por Ele, a amizade, o carinho, a queridagem, para que possamos nos libertar dessa consciência contaminada, né, dentro da Matrix. Quantas bênçãos, né? Quando falamos esse nome, né, inicialmente assim, eu até fico emocionado quando eu cantei inicialmente, Radhe, 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 Srimati Radharani, a energia de amor de Deus personificada. Temos que viver essa energia divina, amorosa em nosso coração, o quanto antes, dentro, né, dessa consciência atuante nessa forma humana para expressarmos o serviço devocional maravilhoso a Deus. Assim, Krishna, ele está sempre nos ouvindo, nos fornecendo tudo o que queremos,
através de Lakshmi Devi, a energia do Senhor Vishnu, que é a energia da prosperidade, a energia das bênçãos constante. Se você se torna um devoto puro de Krishna, um devoto purificado, você se torna um ser divino nesse mundo, e como um ser divino, sendo uma parte integrante de Deus, você passa a amar a vida, embelezar a vida, iluminar tudo aquilo que te cerca. Você passa a ser uma voz de Deus, um ouvido de Deus nesse mundo, dando, né, através dessa complacência, dessa compaixão, até mesmo da resiliência, saber conduzir a vida material dentro de várias relações, onde você está sempre sendo esse polo superior, dentro da inspiração divina, a conduzir todas as almas interessadas em revivificar a consciência divina. Então isso é o máximo do máximo. Você está em paz, você é próspero, você está em harmonia com toda a existência, você está amando, né, todo mundo, todas as pessoas, dentro dessa visão espiritual correta, como Krishna está nos dando aqui no Bhagavad Gita, onde você percebe esse mundo material como uma manifestação densificada do Brahmana, que é a energia mais, que é a luz de Deus. Então, nessa dimensão aqui, terceira dimensão, indo para a quinta dimensão, e há várias outras dimensões superiores, cada consciência em cada forma que representa a frequência de todas as dimensões, você passa a caminhar nesse mundo em bem-aventurança, em prazer, em felicidade. É isso que todo mundo está buscando, viver a vida em opulência, em bem-aventurança, em paz interna, com esse equilíbrio, né, ou alinhamento energético em todos os seus corpos que manifestam os diversos mundos que são caracterizados com esse nome dimensão. Então isso é fabuloso, né? E para isso você só precisa realmente ter o desejo sincero de se relacionar intimamente com Deus no seu coração. E aí essa energia que é chamada, né, na filosofia cristã de Espírito Santo, ele se manifesta. O Espírito Santo é a manifestação energética de Deus dentro da sua consciência, onde você vai viver a sua vida com plenitude. E sendo assim, você está feliz nesse mundo sempre. Esteja encarnado ou não encarnado, esteja no mundo espiritual, esteja aqui nesse mundo, né, de existência material, tanto faz. Quando você está situado em você mesmo, em Deus, quando você está situado na realidade suprema, na verdade espiritual, entendendo a substância que sustenta tudo, você não precisa mais aprender nada extra além disso, porque você está aqui para viver a vida de uma forma feliz, dentro daquilo que se chama o reino de Deus, que é quando você se rende à super-alma, entendendo que a super-alma é Krishna, e aí você adora os pés de lótus da suprema personalidade de Deus, né, o Senhor Krishna, e tudo começa a existir em conformidade com aquilo que você é na sua vivência real, já que você se rendeu a Deus, você, como parte integrante de Deus, você cocria com o divino o que você quiser. Assim como lá no mundo espiritual, você também cocria com Deus sempre. Em níveis, né, de amor cada vez mais intenso. E aqui você precisa se render a Deus, despertar esse amor para cocriar, igual você cocria no mundo espiritual, em amor. De modo que esse campo de atividades que o Senhor Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita, nesse capítulo 13, ele se espiritualiza. Igual a comida, você faz uma comida para Deus, você
oferece para Deus com essa intenção amorosa, e aquela comida se torna um alimento espiritual. O alimento, né? Annamaya Kosha, esse alimento físico, ele se torna Anandamaya Kosha. Ele se espiritualiza. E aí, quando você ingere aquele alimento, você está ingerindo todas as camadas espirituais decorrentes do Brahman, né? Que é o elemento mais sutil que existe, onde tudo aparece, né? Assim como estamos vendo aqui esse mundo, os nossos sentidos, os nossos pensamentos, a nossa inteligência, até mesmo o nosso falso ego, todas essas energias estão se manifestando dentro do Brahman, dentro de Krishna. E aí você já não se envolve mais com isso, e essa é toda a lição do Bhagavad Gita, onde Krishna fala, quando você se torna um devoto meu, você está sempre pensando em mim, porque você está me vendo em tudo, você não assim vendo fisicamente, você está com uma consciência diferenciada. E só pode entender isso que eu estou falando quando você realiza isso que eu estou falando. E o Bhagavad Gita é o conhecimento para você realizar, para assimilar e seguir o processo que Krishna está falando aqui. Então, logo você se renda a Krishna, você não precisa mais obter nenhum assim, conhecimento. Aí você passa a ser uma voz que consegue, dentro dessa realização divina, quando você fala o Bhagavad Gita, você vai falar de uma maneira natural, naquilo que você representa, que Krishna representa, que ele está explicando aqui no capítulo 13, o que é esse mundo, esse campo de atividades, ele explicou o que é o conhecimento, o que é os objetos do conhecimento que você está vendo aqui com seus sentidos, qual é a meta de tudo isso que está aparecendo para você, e esse corpo físico também é um objeto de conhecimento através da alma, né, que você representa. Você vai ficando cada vez mais profundo em sua imersão no aspecto divino, tanto do Brahman, quanto da superalma, e quanto de Bhagavan, o Senhor Krishna, que é a pessoa absoluta, a pessoa suprema. Então tudo se torna perfeito, né? Essa perfeição espiritual, ela vai se expandindo. Não existe assim uma perfeição e acabou, é uma perfeição que vai se expandindo. Só que, na terminologia absoluta, essa expansão não tem assim espaço, não tem tempo, não tem algo a mais. É uma expansão infinita, ilimitada. A gente fala esses termos, né, infinito e ilimitado, tendo uma concepção mental, mas quando você está com Deus, isso acontece, é algo que está sempre crescendo, e com isso vem cada vez mais felicidade, mais prazer, mais bem-aventurança, e você vai ficando cada vez mais assim embriagado de Deus. E a forma espiritual que nós temos é assim. Ela nem sabe lá no mundo espiritual quem é Deus, ela está imersa no amor de Deus. Por isso que eu falei de Srimati Radharani, assim, quando eu canto, assim, eu meio que me emociono, porque até Krishna está imerso no amor de Srimati Radharani, que é a personificação do amor dele. É algo assim que não é mensurável, nem inteligível, enquanto você ainda está se identificando com esse corpo material através do envolvimento com esse falso ego e os modos da natureza material. E nessa encarnação humana você começa a sentir, né, a performance desse amor quando você realmente se rende a Deus de verdade, não só se render a Krishna assim de uma maneira que eu entendi que Krishna é Deus, aí você está fazendo aquele esforço, aí você faz algum serviço devocional. Bom, isso aí é a parte inicial, né? Então faz parte as quedas. Mas quando você se torna um devoto puro e realmente você está imerso em Deus, então não há essa questão mais de quedas, porque você já está num estado de consciência onde você transcendeu a energia material. E é nisso que nós temos que chegar. Toda a vida está nos conduzindo para esse estado de perfeição.
onde você vai realizar completamente Krishna e vai ter relações com ele face a face. A sua forma espiritual vai se relacionar com a forma espiritual de Deus, da qual a sua forma espiritual é uma parte integrante da forma espiritual de Deus. Compreende? Então isso para quem já está um pouquinho mais elevado em consciência, intelectualmente você pode compreender isso que eu estou falando. Agora você precisa se integrar com a sua fonte. Sua consciência tem que se integrar com a consciência de Krishna, ou com a consciência de Vishnu. Sua mente tem que estar purificada, seu coração tem que estar adocicado. É dito que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, vindo a esse planeta Terra executar passatempos, né? Ele fez o papel de um devoto puro para nos ensinar como ser um devoto de Krishna, né? Então, inicialmente, Chaitanya Mahaprabhu, como Deus, lógico, né? Era o maior erudito do universo. Todo mundo que queria debater filosoficamente com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele vencia facilmente. Ele não só derrubava todos os seus argumentos, como ele ainda dava milhares e milhares de argumentos onde você não tinha saído, mas da onde que esse Chaitanya Krishna tirou todos esses argumentos? Quanta coisa que ele sabe, da onde veio tudo isso, né? As pessoas que olhavam para Chaitanya, mas não entendiam que ele é a suprema personalidade de Deus. Então, os maiores eruditos do planeta, e até mesmo do universo, se viessem debater com o Senhor Chaitanya, tentar diminuir o potencial de Deus, né? Tem gente que acha que sabe mais que Deus e por isso está julgando que a criação dele, esse mundo que é completa e perfeita, é ruim ou não é bem feita, que Deus poderia ter feito melhor. Essa arrogância, né? Eu não quero me render a Deus, não acredito em Deus, porque se Deus fosse perfeito não estaria acontecendo isso, nem aquilo, tinha que ser assim, assado, de acordo com o seu falso ego, né? E aí a pessoa simplesmente vira um rebelde, um revoltado na vida, um ateísta, né? Ou um impersonalista também. Não existe nada disso, tudo isso é um sonho, nada disso está acontecendo, então eu vou me tornar impessoal, porque eu acho que Deus é impessoal, já que ele não tem sentimentos, né? Para conduzir a natureza material, que é como um sonho, então eu vou ficar em Deus e o mundo é um sonho, certo? O mundo é um sonho, sim, com certeza, mas o mundo está sendo, esse sonho está sendo sonhado por Mahavishnu, por Garbhodakashayi Vishnu. Está sendo sonhado pela Suprema Personalidade de Deus, é um sonho perfeito. E você tem que encaixar o seu sonho individual perfeitamente dentro desse sonho perfeito, rendido a Deus. Senão esse sonho aqui vai ser um pesadelo, né? Compreende? Então, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, fazendo o papel de um devoto puro, presente há 500 anos atrás aqui nesse planeta, ele era o maior erudito, o maior sábio, que é natural, né? Se é Deus, tudo aquilo que se apresenta como conhecimento, como a meta do conhecimento, como o objeto do conhecimento, é Deus. Assim como foi explicado no verso passado, aqui desse capítulo 13. Então, a natureza de Deus, em nível de conhecimento, é imbatível. E quando você está rendido a Deus, naturalmente, o conhecimento divino vai se integrar ao seu conhecimento, naturalmente, e você vai se tornar um sábio. O sábio é aquele que sabe. Ele não precisa pensar para saber algo. Ele sabe porque ele é Satityananda, ele tem conhecimento pleno. E quando esse conhecimento pleno é reavivado o tempo todo por Krishna, por Vishnu no seu coração, você sabe de todas as coisas. Compreende? Então, Chaitanya Mahaprabhu,
depois de um tempo, né, ele, em função de aceitar um mestre espiritual, ele se aproximou, né, porque ele tinha que fazer o papel de um devoto até atingir esse ponto de devoto puro. E aí o mestre espiritual dele disse assim, cante, eu vou te dar um mantra para você cantar. Tudo isso é arranjo de Deus, né? Deus encontrando o mestre espiritual, tudo é arranjo do exemplo. Então, o mestre espiritual deu o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse mestre, induzido pelo arranjo supremo para nos ensinar, ensinou a Chaitanya Mahaprabhu a cantar esse santo nome. E aí Chaitanya Mahaprabhu, cantando o santo nome, qual é o efeito de você cantar o nome de Deus? Esse é o ensinamento. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele meio que enlouqueceu, ele ficou embriagado de amor por Deus, porque a mente dele, né, fazendo exemplo, né, se purificou, que é o que vai acontecer com a gente. Então logo sua mente esteja purificada e cantando o santo nome em termos absolutos de compreensão, é o próprio Krishna presente nesse verbo, né? Nesse som. E essa é a misericórdia de Deus, que ele está presente aqui agora, o Senhor Krishna, através do seu nome. E o Senhor Chaitanya veio ensinar esse processo, e dentro de um processo mais confidencial, ele veio experimentar o amor de Srimati Radharani, já que ele se fundiu com a sua energia personificada de amor, e isso que é Chaitanya Mahaprabhu. E nesse espírito de compaixão divino, ele deseja naturalmente facilitar a vida de todo mundo aqui em Kali Yuga, libertando todo mundo. E foi isso que ele fez. E aí quem aceita esse processo de cantar o santo nome, né, aproveitando essa oportunidade facilitada de Krishna se apresentar na forma desse som, que todo mundo canta no mundo espiritual o tempo todo, naturalmente você vai escapar das garras da natureza material, vai realizar Deus, vai realizar o Espírito e vai se libertar da energia material, porque essa verdade suprema vai se manifestar no seu coração. Já está sempre manifestada, né? Você que tem que limpar a sua mente, que é como um espelho sujo, para você perceber a presença de Deus, junto com o Espírito que é você. Essa é a essência desse capítulo 13, onde Krishna está falando. Você está dentro de uma existência material, meio que sonhando, né, nesse campo de atividades, obtendo um avatar, um corpo físico, né, uma forma humana, adequada à autorrealização, e Krishna fala, e eu estou dentro desse seu coração místico, junto com você como a super-alma, e estou junto de todas as formas que expressam esse desenvolvimento de consciência, ou evolução consciencial. Essa é a natureza daquilo que Krishna quer nos explicar no capítulo 13, e ele também fala que se você se rende a mim, então isso tudo se torna a vivência natural daquilo que você é, que você sempre foi, que você sempre será, um servo eterno amoroso de Krishna. E aí você começa a fazer aquilo que se chama o serviço devocional. Esse serviço devocional, ele começa você usando o seu tempo e a sua energia para ouvir sobre Krishna. Você falar sobre Krishna, cantar sobre Krishna, glorificar o Senhor Krishna, comer Krishna Prasada, né, alimento oferecido a Deus com amor, né, alimentos no modo da bondade. E aí você vai espiritualizando sua vida. Compreende? Então, quando você for ler o Bhagavad Gita, você tem que ler com os olhos puros, sem a poeira que está obstruindo a leitura, ou onde você está vendo tudo embaçado. Então você tem que colocar o óculos transcendental para ler a literatura transcendental. Do Gita, do Bhagavatam, os passatempos do Senhor Krishna, o que Srila Prabhupada está falando, você vai estar ouvindo transcendentalmente. E o serviço devocional vai, né,
se expandindo em novas diretrizes, como servir ao Senhor, adorar ao Senhor, fazer amizade, entregar tudo a Deus, ouvir, cantar, lembrar, Esrava não, Esmara não, né? E lembrar, né, a memória, essa memória que perdemos. Quando você encarna nesse mundo, você já está contaminado de uma vida passada, trazendo todo o engano material para essa forma. Aí você está esquecido porque você não tem memória. Então, Krishna e os devotos de Krishna vêm te dar essa memória espiritual de novo. E quando você está lendo o Bhagavad Gita, você está lembrando. Então não tem desculpa que, não, mas eu estou esquecido, então Deus me fez esquecer e então Deus é o culpado. Aí ao mesmo tempo assim, sim, mas o Bhagavad Gita está aí. Os devotos puros de Krishna estão aí. O processo espiritual está aí. Em Kali Yuga, Chaitanya, Mahaprabhu, Nityananda, Dvaita, Gadadhara, Srivasa, todos os devotos vieram e todos os devotos estão disponíveis aí quando você se torna puro em devoção. Todos esses devotos já estão aqui agora. É algo transcendental, é algo absoluto. Cantar o nome de Deus é algo absoluto. Só que você não vai compreender isso, só vai compreender quando você se purificar e quando você estiver no estágio de amor a Deus ou no estágio purificado de cantar, você vai compreender o que é o santo nome. Você vai perceber Krishna no som que você está cantando, no som dos versos do Bhagavad Gita, no som que descreve os passatempos de Deus, no som que é exalado pela boca de um devoto avançado de Krishna. Tudo isso você vai compreender facilmente. Ok? Então, Chaitanya Mahaprabhu, depois que ele recebeu o Mahamantra, ele só ficava cantando o nome de Deus, porque Deus é o objeto do conhecimento. O que adianta você ter toda a filosofia, toda a erudição, e para ficar ganhando debates filosóficos, que eram um acontecimento normal, né, lá na Índia, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu realizei o objetivo de todo esse conhecimento que eu tenho, e daí ele abandonou o conhecimento. Se ele já estava no objetivo, que era viver em amor a Krishna, nesse êxtase que ele tinha, né? Chaitanya Mahaprabhu queria sempre ir para Vrindavana. Ele tinha esse humor de Srimati Radharani. Radharani quer sempre encontrar Krishna, e Krishna sempre quer encontrar Radharani. E Chaitanya é Krishna vivendo no humor de Srimati Radharani. Assim, Radharani queria sempre ir para Vrindavana, para ver Krishna. Mas Krishna está sempre aqui agora no nosso coração. Então Chaitanya Mahaprabhu ficava totalmente confuso, porque ele estava vivendo em Krishna, ele queria ir para Vrindavana, mas ele já estava em Vrindavana. Ele era Srimati Radharani, ele era Krishna mesmo, experimentando Srimati Radharani, Hare Krishna, Hare, e todo mundo que via Chaitanya se convertia imediatamente em devoto de Krishna. E aí todo mundo começava a cantar o santo nome de Deus, e isso é o Sri Krishna Sankirtana, que o Senhor Chaitanya está glorificando como o processo para essa era de Kali Yuga, todo mundo cantando Hare Krishna com consciência de Krishna, e essa consciência se espalhando por todos os lugares, né, pelos devotos puros de coração, em associação, todo mundo falando dos passatempos de Krishna, todo mundo falando os versos do Bhagavad Gita, assim como a gente está fazendo aqui, mostrando as qualidades, os atributos de Deus, o desejo amoroso de Deus de vir a esse mundo, executar seus passatempos, enviar seus devotos, para que a gente saia dessa prisão material, que a gente rompa definitivamente esse véu da ilusão que está nos mantendo aqui em sofrimento, em lamentação, em miséria, né? Vivendo assim num tipo de abismo existencial, não sabemos de nada, quem somos, quem é Deus.
Não queremos, não sentimos interesse em aprimorar essa relação com a fonte de toda a vida, com o Ser Supremo, que está aqui agora em nosso coração, que é chamado o Reino de Deus. Estamos interessados somente em desfrutar desse mundo material, de possuir as coisas materiais, e não entendemos que esse campo de atividade, o que é esse campo de atividades? O que você quer conquistar aqui? O que você quer desfrutar aqui? Nessa consciência egóica. E aí no capítulo 13, Krishna está explicando tudo para você entender, junto com os significados de Srila Prabhupada, um devoto puro que já estava imerso em Krishna e potencializado por Krishna para pregar o Bhagavad Gita em todo mundo, que foi o que ele fez, né? E por isso nós estamos tendo a oportunidade também de obter esse conhecimento, o significado superior de um devoto puro, e também estamos nos autorrealizando nessa assimilação desse conhecimento e também nos tornando devotos puros para pregar a mensagem de Deus. Todo mundo é um devoto puro de Krishna. Só que você tem que se situar nessa posição. E estando nessa posição, você é a pessoa mais afortunada desse universo. A pessoa mais rica, mais bela, mais famosa, mais renunciada, mais poderosa. O servo eterno amoroso de Krishna, uma parte integrante de Krishna que se rende a Krishna e vive em Krishna, ele tem o poder de Deus, a beleza de Deus, a luz de Deus, a inteligência de Deus, a inspiração divina. Tudo isso é manifestado para ele de forma natural. As qualidades e os atributos de todos os semideuses que administram esse universo se manifestam no devoto puro, naturalmente. Assim como vão se manifestar em você se você realmente levar a sério essa questão espiritual e se render aos pés de lótus de Deus. E aí Chaitanya Mahaprabhu, né, Krishna, só ficava cantando Mahamantra e envolvido nesses sintomas, né, nessas emoções transcendentais que todo devoto sente quando se relaciona com Krishna, e dessa maneira a pregação dele era através disso, de pedir a todo mundo que cantasse o nome e que se envolvesse nesse amor divino em seu coração com a mente purificada, que estudasse os passatempos de Deus, certo? Que cantasse, todo mundo pudesse cantar junto essa vibração para purificar todo o universo, não só o planeta Terra, que é uma poeira no universo, todo o universo. Quando o Senhor Chaitanya esteve aqui nesse universo, tudo já foi purificado, todo mundo já foi libertado. Agora, a decisão de você aceitar as facilidades e as oportunidades vai depender somente de você, do espírito que está consciente disso, que leu aqui o capítulo 13 e entendeu as coisas como elas são. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele viveu até aos 48 anos, e daí, né, Krishna ficou muito satisfeito porque ele experimentou o amor de Srimati Radharani. E agora, lá no mundo espiritual, Krishna ainda está tentando entender o amor de Srimati Radharani, porque quando o amor de Krishna por Radha se expande, o amor de Radha por Krishna se expande também. Entendeu? O amor de Srimati Radharani é o reflexo do amor de Krishna. Então, se o amor de Krishna aumenta, o amor de Srimati Radharani aumenta e Krishna fica encantado e conquistado por esse amor e está querendo entender, né? Isso é Chaitanya Mahaprabhu. Por que esse amor me domina? Por que eu sou tão apaixonado por Radharani? E Radharani está expandindo esse amor e esse amor está no seu coração. Lakshmi Devi é uma expansão de Radharani. Assim também, quando você está sempre pensando em Krishna, o amor de Radharani está presente em você. Porque tudo é Deus, e Deus é tudo. Certo? Então vamos falar hoje o verso 19 do capítulo 13. Ichi ki chetram tata gyanam
Ginegyam kukcham samasataha Madi bhakta etat vignaya Madi bhavajo papajate. Tradução: Senhor Krishna diz para Arjuna: assim, descrevi sucintamente o campo de atividades, que é o corpo, né? Que é esse corpo aqui, que é o campo de atividades. Não é que existe o campo de atividades e o corpo é o campo de atividades. Tudo é uma manifestação da sua mente, na qual o seu corpo, que é a mente também, está interagindo. Então temos que ficar ligado nisso. O espírito não, o espírito está observando transcendentalmente a experiência naquilo que se chama o mundo material, que é só um sonho do divino. Aqui agora é o sonho de vigília. Aí tem o sono com sonhos e o sono sem sonhos. Tá? Isso são aspectos de manifestação da sua inteligência sob a influência dos três modos da natureza material. E o que Krishna quer é que você vá para o estado de consciência além desses três estados de sonho, que começam lá em Mahavishnu, quando Krishna entra na existência material, quando não tem nada. Por isso que o poder co-criativo é da imaginação, né? Você fecha os olhos e sonha o seu desejo com a realidade que você quer manifestar. E aí isso é incrível quando você vê, poxa, mas Krishna ele cria todos os universos e mantém tudo isso em sua mente. Yoga Nidra, né? Assim, Deus ele se expande, né? Então esse é um poder de Deus, é um poder que você tem também. E quando você atinge o espírito, você manifesta assim rapidamente tudo que você quiser. Que são os acréscimos, né? Chamados acréscimos. Mas você não deve buscar Deus por causa dos acréscimos. Você deve buscar Deus, né, o Krishna, simplesmente porque você é um servo eterno dele e você tem que buscar Deus para satisfazer a vontade de Deus. E aí os acréscimos vão vir através do divino, porque é ele que está sustentando, criando e destruindo tudo na vida de cada pessoa. Assim é muito simples entender, né, e atingir essa posição vantajosa enquanto encarnado nessa forma humana, tendo essa sabedoria, e você observa, através da sua ação sábia e amorosa nesse jogo divino, a ação correta e favorável para você se libertar dessa matrix. Então, Krishna está falando, assim descrevi sucintamente o campo de atividades, o corpo, o conhecimento e o conhecível. Então, né, o conhecedor, o conhecimento, que é a relação que você estabelece entre o corpo e aquilo que você está vendo, que é o objeto do conhecimento, que é o conhecível nessa plataforma mental, e também o conhecível no sentido que você conhece a sua realidade como alma, que está dirigindo o seu corpo, e a realidade da superalma, que está dirigindo todos os corpos e está dirigindo também o universo, no qual todos esses corpos estão agindo dentro de um contexto coletivo universal, em planetas superiores, intermediários, inferiores, em várias dimensões. Tudo isso, Deus está por trás dessa história. Tudo está dentro do umbigo de Krishna, né? Garbhadokha Shai Vishnu. Quando Vishnu deita na semente desse universo para gerar tudo, do umbigo dele emana um caule de uma flor de lótus, e quando essa flor de lótus desabrocha, entra o Senhor Brahma nessa flor de lótus. Aí o Senhor Vishnu, que está dentro do coração do Senhor Brahma, explica como ele vai criar o universo, e aí o Senhor Brahma começa a criar o universo, e esse universo está dentro desse caule de lótus, naquilo que se chama o universo. Isso é fantástico, né? Tudo isso aí está no canto 2 do Srimad Bhagavatam. Parece que é algo, né?
algo estranho, né? Porque você só está acostumado com as coisas materiais relativas, limitadas, dentro da visão pobre, né? Material que nós temos. Uma visão que só tem um espectro de percepção. Então, quando você desenvolve, né, a sua pineal e outros olhos superiores, vamos dizer assim, você consegue ver tudo como é. Esse Bhagavad Gita pode ser chamado, né, o olho que tudo vê. E você tem que olhar a existência através desse olho que tudo vê, que é o olhar de Vishnu, de Krishna, e assim também começar a ver as coisas como são, de acordo com o Bhagavad Gita, como ele é. Então, Krishna está falando que, sucintamente, né, resumidamente, ele escreveu, e isso está bom demais, não precisa saber tanto a mais. Se você quiser saber, também não tem problema, é bacana, porque é coisa relacionada à criação de Deus. Mas ele escreveu nesse campo de atividades o conhecimento e o conhecível. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Aí depois ele explica, né? Dando uma cartada final. Só meus devotos, aqueles que se renderam a mim, que já se situaram no espírito, que estão vivendo comigo no coração, que entendem que eu sou a substância por trás de tudo, que isso é um passatempo, né? É uma magia, um encanto de Deus que está acontecendo, e você entende por que isso está acontecendo, o que você tem que fazer. Agora você sabe, né, o que você tem que fazer, você se tornou um sábio, né? Então, só meus devotos podem compreender isto na íntegra. Aqui, Krishna falando. Ninguém pode compreender totalmente uma aula dessa se não estiver vivendo nessa consciência espiritual e divina. Por isso que vale a pena arriscar o tempo e energia para entrar nesse chamado assim desconhecido, né? Que é a realização de Deus. E o tempo que isso vai levar depende da misericórdia de Deus. Se Deus quiser, Ele te dá a realização hoje mesmo, amanhã. Mas se você é aquele cara que está jogando com Deus, eu me rendo a Deus para obter algo dele, então você vai ficar aqui bilhões e bilhões de vidas, porque não vai realizar nada, porque Deus ele atua através do amor. E o amor ele é incondicional. Krishna fala, né? O serviço devocional indiviso é o que faz você, Arjuna, me ver face a face como você está me vendo aqui no campo de batalha de Kurukshetra, entendendo que eu sou Deus, certo? Então, se você quer compreender todos esses assuntos integralmente, renda-se integralmente ao divino. Porque aí a sua consciência, a sua atenção sempre vai está entendendo o que você está fazendo. Você vai estar vivendo aqui agora em Deus, observando a natureza material acontecendo, e você está por trás desses bastidores, né, do cenário material junto com Deus. Né? Então você tem que caminhar nesse mundo com a alma consciente. Né? Por isso que é orai e vigiai. O tempo todo. Senão você cai de novo no falso ego, em Maya, e dependendo do encanto, você perde essa conexão amorosa com Deus e passa a viver de novo a vida material de uma forma sofrível. Porque imagina, se você já realizou o divino, se você já se rendeu a Deus, está vivendo nesse amor, e por algum motivo, né, encantador desse mundo, você cai dessa posição e começa a querer ter luxúria e desfrutar do mundo, de uma forma ilusória, e você sabe disso, e vai se afastando de Deus, essa é a maior burrice que tem, considerando que você realizou o divino no seu coração. Tá? No Bhagavatam fala, é como você comeu vomitado. Você vomitou, e aí você vai e come o vômito. Igual faz os cachorros, né? Então é assim que Krishna ele fala, né? Por que você está fazendo isso? Krishna fala, você já está comigo agora, você se rendeu a mim,
e está voltando de novo para a vida da ignorância, da escuridão. Agora que você saiu da caverna, está vendo o sol do meio-dia, aí você resolve entrar na caverna e aí você começa a se encantar com a escuridão, né? Seus olhos já não ardem tanto, aí você troca a sua visão pelo tato. E aí fica tateando naquele escuro e vai se acomodando e aquela luz toda do lado de fora. Então isso é um absurdo, né? Isso acontece com os devotos que ainda não realizaram completamente essa divindade. Mas tão logo você se torne um devoto puro, então aí você não volta mais para a caverna. Você dá uns gritos lá, né, para quem está dentro da caverna sair para a luz. Né? Compreende? Assim, esse é o exemplo da caverna de Platão, onde a pessoa que saiu, né, da caverna, quando ele volta para alertar as pessoas que estão vivendo ali na escuridão, nas sombras, esse cara quase é morto, né? É xingado, é blasfemado. E se ele fica muito ali, ele vai ser crucificado também. Essa é a natureza da ignorância das pessoas. E elas ainda ficam com inveja da pessoa, né? Algumas pessoas ficam com inveja, né? Quando você manifesta a opulência divina, seja do conhecimento, de tudo que tem direito, um filho divino que é herdeiro de todo esse universo. Krishna, ele quer que você viva na abundância de tudo que é bom e agradável. Krishna quer que você prospere. Essas palavras aqui que eu falei estão em um salmo, né, na Bíblia. É desejo de Deus que prospereis e que tenhais abundância de tudo que é bom e agradável. É isso que Deus quer. Mas como é que você vai conseguir isso? Quando você se rende a Deus, quando você vai para o reino de Deus, naturalmente a opulência, a abundância, a prosperidade, em todos os sentidos, você fica em harmonia, fica em paz interna. Né? E você, tudo que é bom e agradável começa a acontecer para você, porque você vive em bem-aventurança. E como o universo é um espelho, um reflexo daquilo que você é, ou daquilo que você está vivendo, é o reflexo da sua verdade, o espelho não pode manifestar outra coisa a não ser que seja a sua verdade. E se sua verdade espiritual está integrada à verdade suprema, o Senhor Vishnu, Krishna, naturalmente o seu mundo só vai atrair coisas agradáveis e boas no favorecimento para você cada vez mais cultivar essa vida espiritual. Então Krishna está falando nesse verso, só meus devotos podem compreender isto na íntegra. Você não vai compreender o campo de atividade. Você pode até compreender intelectualmente tudo isso que eu falei agora, mas você não vai estar vivenciando essa interação energética com o seu corpo, com as suas emoções, com os seus pensamentos. Você vai estar integrado. Você vai fazer parte da energia material, no caso dos seus veículos. Você vai fazer parte das emoções do planeta, do universo, das emoções divinas, né? Ao contemplar uma flor, você vai ser a flor, você vai entender que aquela flor é a presença de Deus. A super-alma está ali criando um processo de desenvolvimento consciencial naquele espírito que está naquela plantinha que manifesta uma flor, no passarinho cantando, cada um no seu estágio. Aí você vai ver os seres humanos, os sábios, os anjos, os arcanjos, cada um na sua posição maravilhosa dentro desse mundo e todo mundo voltando para Deus de alguma forma, e você agora chegou nessa forma humana e você quer compreender integralmente tudo isso e viver integralmente tudo isso, porque se você está rendido a Deus, você passa a viver em Deus e tudo é a manifestação divina, você sente isso, você é a vida, é assim? Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida da minha vida. Eu sou a vida do meu campo de atividades, eu sou a vida dos meus pensamentos, eu sou a vida da minha emoção. E a vida da sua vida, originalmente falando, é Deus. Deus é a vida de todo mundo. E você é a vida de Deus
tendo um passatempo, uma lila, né? Dentro desse contexto que você está aqui agora ouvindo, participando desse sonho de vigília. Ok? Então, vou repetir de novo, né, o final desse verso. Só meus devotos podem compreender isto na íntegra e então, alcançar a minha natureza. Tá? Então, natureza é a natureza divina, tem a natureza espiritual, a nossa, e tem a natureza material. Então, para você alcançar a natureza divina, você tem que realizar isso que Krishna está descrevendo no capítulo 13, com essa consciência rendida a ele no seu coração místico, através dessa chamada assim, super-alma, que é uma expansão de Krishna. E aí tudo se torna conhecível, concebível, né? E você vai além do conhecimento, igual Chaitanya Mahaprabhu. E aí você se torna um devoto puro de Deus. E aí cumpriu a missão, não só a missão humana, cumpriu a missão dessa escola em qualquer forma que você possa estar, numa forma mais adiantada em sutileza, né? Uma forma de anjo, uma forma de arcanjo, todo mundo, não importando em qual forma esteja, você tem que voltar para Deus, você tem que despertar o divino no seu coração. O arcanjo é aquele que está vivendo em serviço mais potencializado por Deus, a Deus que está no coração dele. E a forma humana é essa forma intermediária que você está redescobrindo essa presença divina, na qual você tem que viver conscientemente com ela. Essa é a diferença. Mas o arcanjo é um ser, né, que ainda está preso aqui nesse mundo material. Se ele está aqui nesse mundo material, seja em sua dimensão mais sutil, o próprio Senhor Brahma, o criador desse universo, ele está preso aqui, apesar de ter uma consciência completamente divina. Vai ver, ele escolheu, né? Krishna escolheu ele para fazer esse serviço de criar o universo. Mas no fim todo mundo tem que se liberar, se render a Krishna completamente e voltar para o mundo espiritual. Aí depois Krishna cria outros universos, outros Brahmas, né, criadores do universo, aí cria outros arcanjos, outros anjos, aí é uma história. O mundo material é uma história, é uma novela que se repete com novos personagens à medida que Deus vai se expandindo. Ele quer que todo mundo desperte esse amor por ele e se estabeleça em relações íntimas, felizes, amorosas no mundo espiritual que se expande o tempo todo. Né? Assim, quando Krishna está se expandindo, Radharani automaticamente está se expandindo. Então, tudo é amor no fim. Até Krishna, através do amor, ele não quer ser considerado como Deus, ele quer se estabelecer um relacionamento com você amoroso, de igual para igual, né? Ou até de superior, né? No mundo espiritual tem espíritos que Krishna considera superiores a ele, que são o pai, a mãe, todo esse parentesco. E o que está acontecendo lá é o que acontece aqui de uma forma pervertida. As relações do falso ego. Ok? Então alcançar a minha natureza. Vou dar o significado, então, aqui desse verso, já é Srila Prabhupada aqui. O Senhor descreveu, em resumo, o corpo, o conhecimento e o conhecível. Este conhecimento abrange 3 itens: o conhecedor, o conhecível e o processo cognitivo. Combinados, eles se chamam Vijnana, ou a ciência do conhecimento. Né? O corpo, o objeto, o corpo é o conhecedor, o mundo de atividades é o objeto do conhecimento, e o conhecimento em si, que você relaciona entre o conhecedor e o objeto do conhecimento, é o conhecimento, é o seu aspecto cognitivo, que você percebe.
E a sua consciência é o pano de fundo que está estimulando esse elemento cognitivo para que essa relação se integre e você entenda tudo isso que a gente está falando aqui agora. E Krishna é esse conhecimento condensado, por trás tanto da expressão do mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, quanto desse mundo material. Então, continua Prabhupada, o conhecimento perfeito pode ser compreendido diretamente pelos devotos imaculados do Senhor. Puros, né? Sem máculas. Outros são incapazes de compreender. Aqui está falando até mesmo os devotos de Krishna, mas que ainda não tem esse grau de pureza necessária para compreender integralmente esse capítulo 13. Os monistas, aqueles que acreditam que Deus é impessoal, dizem que na etapa final estes 3 itens se tornam apenas um. Mas os devotos não aceitam este argumento. O conhecimento e o desenvolvimento do conhecimento significam compreender a si mesmo em consciência de Krishna. Estamos sendo conduzidos pela consciência material. Porém, logo que transferimos toda a consciência para as atividades de Krishna e compreendemos que Krishna é tudo, atingimos então o verdadeiro conhecimento. Então, essas atividades são o serviço devocional. Em outras palavras, o conhecimento é apenas a fase preliminar que nos leva à perfeita compreensão do serviço devocional. Isto será explicado com muita clareza no 15º capítulo. Agora, resumindo, deve-se entender que os versos 6 e 7, a começar de Mahabhutani, os elementos, né, materiais, e continuando até Chetana Dhriti, analisam os elementos materiais e certas manifestações dos sintomas da vida, que são os versos iniciais que nós estudamos. E estes, né, se combinam para formar o corpo ou o campo de atividades. E os versos 8 a 12 descrevem o processo do conhecimento, através do qual podem-se entender as 2 categorias de conhecedores do campo de atividades, ou seja, a alma e a superalma. Depois, os versos 13 a 18, começando de Anadi Matparam e continuando até Irdi Sarvasya Vishtitam, descrevem a alma e o Senhor Supremo ou a superalma. Assim, descreveram-se, né, até agora, nesse verso, 3 itens. O campo de atividade, que é o corpo, né, a personalidade, o corpo físico, energético, astral e mental, ou o corpo inferior, né, como se diz na literatura mais teosófica, né? Então, se descreve que o campo de atividade, o corpo, o processo de compreensão e a alma e a superalma. Descreve-se especificamente aqui que só os devotos imaculados do Senhor podem entender muito bem estes 3 itens. Então, para estes devotos, o Bhagavad Gita tem muita utilidade. Eles podem, né, simplesmente atingir a meta suprema, a natureza do Senhor Supremo. Você vai conhecer diretamente a natureza de Deus, é isso que ele está prometendo aqui nesse verso.
se você se tornar um devoto dele. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me. E aí eu vou me revelar para você completamente. E você vai parar de especular e vai viver em serviço devocional, em devoção a Deus, porque Ele está manifesto e você está vendo isso no seu coração o tempo todo. Essa é a recompensa, né? Quando você se rende a Deus e deixa Ele se revelar para você na proporção de sua rendição. Então, renda-se integralmente a Deus, para você se tornar um ser divino aqui nesse mundo. O ser que você sempre foi, sempre vai ser. E é agora mesmo, mesmo dentro desse esquecimento, você é um ser divino, uma parte integrante de Deus. Você é Deus em ação, né? Um deusinho em ação, usando a potência de Deus que está dentro do seu coração, esperando você usar o seu poder divino para plasmar o que você quiser, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, no mundo grosseiro ou no mundo sutil. Aí fica fácil, né? Você ter o poder de Deus conscientemente, vivendo isso, você se torna um místico, né? Poderoso nesse mundo. Só que você vai usar o seu poder para abençoar, né? Curar, evoluir nesse mundo. E não para se perder na ilusão com seus poderes místicos. Por isso que depois que você se torna um devoto em amor, aí Deus ele te confia os poderes místicos para você agir como Ele, né? Fazendo os chamados, né, milagres. Que não é milagre, você é assim, você é super poderoso, você esqueceu disso. Está pensando que essa forma material limitada e aí acha que, não, que é insignificante, que não pode fazer nada, vive com medo, vai densificando cada vez sua energia, porque você fica atraído por coisas negativas no planeta, que sua mente é programada para viver a negatividade, né? Isso é um padrão, você é manipulado para viver assim, e você esqueceu de Deus, e de repente Deus fala, você se rende a mim, e você transcende tudo isso, e você se torna mais poderoso que qualquer demônio nesse mundo que tem uma inteligência razoável de tentar controlar a humanidade ou o mundo. Você sai fora dessa. E aí você com Deus é a maioria, assim como Arjuna com Krishna no meio do campo de batalha, apesar do outro exército ser assim infinitamente mais poderoso e maior, em termos de questão, né, material ou bélica, Arjuna estava com Krishna e venceu assim, facilmente o exército dos Kuras, né? Porque Krishna estava potencializando Arjuna. Lembrei daquele verso da Bíblia que fala, né? 1000 cairão à minha direita, 1000 cairão à minha esquerda, mas ninguém vai conseguir romper essa barreira e me atingir. Né? Então, isso é Krishna. Então, só os devotos do Senhor podem entender muito bem estes 3 itens. Então, para estes devotos, né, a utilidade deles é atingir a meta suprema e viver na natureza do Senhor, da qual você é uma parte dessa natureza, feita a imagem e semelhança. E você é um centro de expressão da natureza divina. Em outras palavras, só os devotos e não os outros podem compreender o Bhagavad Gita e obter o resultado desejado. Por isso é uma bênção estar ouvindo, né? Jai-Srila Prabhupada. Por isso é uma bênção estar ouvindo uma aula como essa, que vai dar um estímulo para você realmente se render com plena consciência, porque você é sempre um servo de Deus e não há... Essa rendição significa simplesmente que você está se desapegando da rendição à Maya, né? Da energia ilusória. Então, se você está apegado à Maya, que é uma energia ilusória, que é uma serva de Deus também, que ilude todo mundo, você está rendido a Deus indiretamente. Então, Maya é ela que promove toda essa história do campo de atividades onde você vive em esquecimento.
Porém, você, tão logo você tome a atitude, não, não quero mais isso, dessa forma humana, eu quero relembrar quem é Deus, eu quero entrar em contato íntimo com Ele, eu quero despertar o meu amor por toda a vida, eu quero viver feliz, eu quero viver em paz, em harmonia, próspero, equilibrado, entusiasmado, criativo, né, com muito bom humor, recebendo sempre a graça, a gratidão, a misericórdia de Deus, sendo grato o tempo todo, tendo essa avidez, né, por estar ocupado aqui em ouvir sobre Deus, falar sobre Deus. Então, quando você fica nesse movimento, né, transcendental, naturalmente o seu mundo vai espelhar isso. E essa é a maior bênção que qualquer espírito pode, né, observar em sua vida. E aí o espírito vai interagir com esse campo de atividades espiritualmente. Essa é a perfeição, né, que todo mundo vai chegar. Então lemos agora, né, esse capítulo, esse verso 19, e esse capítulo tem mais outros versos, né? E vamos prosseguir na outra aula, porque o objetivo é narrar todo esse conhecimento maravilhoso de Deus para vocês realmente chegarem, né, nesse ponto do êxtase de um dia também poder estar aí falando para todo mundo sobre Krishna, estimulando todo mundo a viver nesse amor de Deus. Ok? Um beijo no coração, muita luz, muita paz, muito amor. Todas as glórias aos devotos reunidos. Haribo!